pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Pode no Monte Team, não espirro, jovem. Terceira pergunta. Como preservar na sã doutrina e na pregação nos tempos de hoje, em meio à modernidade atual? Rapaz, olha, passar para as pessoas a ideia, para eu dar um exemplo da Assembleia, né? Antes de eu entrar na Assembleia, eu já fui de outras duas denominações, eu fui da Presbiteriana e da Batista. Inclusive da Batista já no processo de renovação, né, espiritual. Aí, quando eu vim para a Assembleia, havia um preconceito muito grande, por conta exatamente dessa questão de contexto, de conteúdo. As pessoas, vamos supor, você chega para os seus amiguinhos lá, diz que é da Assembleia, jamais. Eles vão querer te martirizar na hora. Brincadeira, né? Mas existe sim um preconceito, sim, tá? Existe um preconceito porque a imagem que as pessoas têm da Assembleia é uma imagem meio deturpada, estranha, esquisita. E quando você vem para a igreja, você vê que não tem nada a ver com aquilo ali. Estou dando o exemplo da Assembleia para ser mais simples, né? Porque hoje a igreja, de certa forma, que tem uma visão mais negativa para a sociedade, tem sido a nossa, infelizmente. Né? As pessoas vêm apenas de paletó, gravata e dizem que a gente está tentando bancar o santo. Né? Já ouviu essa, né? É o irmão que quer ser santo demais, é o irmão que quer subir hoje, né? Não é bem esse caso, tá? Porque muitas vezes não é porque a pessoa está de paletó e gravatinha, que é perfeitinho, bonitinho, vai dar tudo certo, não. Às vezes a pessoa está toda errada. Eu já vi testemunhos de coisas assim, bem ruins de pessoas que estão de paletó e gravata e a pessoa de Jesus passou longe. Jesus só tem aparência, né? Que a ação nenhuma existe, né? Então, assim, eu acho que parte muito de nós, como cristãos, passar uma imagem, né, de igreja. Porque a imagem que as pessoas têm do mundo é uma imagem como fosse assim, padronizada, mas não é uma ação. A pessoa vê um padrão estético, podemos dizer assim, né? Mas não vê da gente em si uma ação. A pessoa chegar e dizer assim, como é que você fala de Jesus, mas você não demonstra nas suas ações, você não faz uma ação condizente com o que você prega, né? E essa tem sido uma realidade hoje na igreja. A gente tem batalhado muito com isso, principalmente entre os jovens, né, de um modo geral, porque no caso dos jovens não tem aquele padrão estético, como tem homens, senhoras e senhores. Então a gente está naquela lutinha para manter um padrãozinho, né? Não ficar aquela coisa meio estranha. Eu já vi, irmão, uma vez um jovem veio para a nossa igreja, para um passeio, não vou dizer nomes, mas ele veio de camisa sem manga. Aquelas camisas bem assim. Sim. E short, irmão. Aí o líder na época falou, por favor, retorne para sua casa, bote uma calça. Estamos indo para um passeio da igreja. Para que ele se tocasse. Mas a gente entende no caso dele porque ele não é um evangélico de longo prazo, tá? Ele é um evangélico novo ainda, estava começando, então a gente não podia cobrar muito. Mas como era um passeio que estava com a nossa cara, né? Dizendo nós, então não podíamos passar uma imagem assim, meu Deus, eu vou de qualquer jeito? Não, não vai de qualquer jeito, né? Mesmo que seja um passeio, um lazer, a gente tem uma moderação, uma organização. Para os tempos do Timóteo, as regras eram as mesmas. Porque apesar de eles terem um padrão de vestes parecido com o de todo mundo, é aí onde tinha que ser a ação. Ele tinha que transparecer a luz de Deus nele e em toda a igreja. Não adianta você ter uma igreja que transparece para o mundo. Já pensou uma igreja espelho do mundo? Não tem sentido. A igreja acaba se tornando uma coisa que não era para existir daquela forma. Era para ser de outra forma, né? Então, acaba ficando dessa forma porque a igreja ela não se posiciona como igreja, ou não transparece como igreja. Deixa eu passar aqui para... Quem fala também um tiquinho? É que esse tema é mais... Isso. Com relação... Não, tá falando. Com relação à doutrina, a gente tem algumas coisas a acrescentar, né? Primeiro, a gente sabe que doutrina hoje é complicada. Nossa. A gente vê que, às vezes, cultos de doutrina são cultos que são esvaziados. E, às vezes, o pastor traz uma palavra muito boa, traz alimento verde, traz uma palavra para edificar a igreja
E as pessoas que são mais jovens não se preocupam em estar absorvendo essa doutrina. Então, quando a gente fala de doutrina, é mais com relação à normatização, mais com relação à regra mesmo. Então, sejam regras orais ou regras escritas. No nosso caso, esse conjunto de doutrina, a gente tem a principal fonte, que é a Bíblia Sagrada, em termos de Assembleia de Deus, mas a gente também tem o Estatuto da Igreja. Então, às vezes as pessoas querem questionar, principalmente os mais jovens, mas eu posso usar brinco, eu posso usar calça jeans, eu posso usar maquiagem pesada, mas isso não está proibido na Bíblia, mas tem uma proibição no Estatuto. Então, as pessoas mais jovens devem sim conhecer o Estatuto da Igreja, por mais adolescente, por mais jovenzinho que seja. Uma vez que, mesmo na escola, você deve obedecer às regras da escola, porque não obstante não deve obedecer às regras da igreja. Então, a gente também tem, aí eu volto com a questão da apologética de novo. A apologética é o conjunto de doutrinas da Bíblia, de defesa da fé. E você também tem outra questão também que os jovens precisam, saber fazer a interpretação correta da Bíblia. Você tem uma questão de hermenêutica, uma questão de interpretação bíblica. Se você utilizar uma correta e saudável interpretação da Bíblia e você souber os principais pontos de defesa da fé, então você vai ter uma doutrina firme e constante. Você vai ter, sim, jovens saudáveis espiritualmente, jovens que vão pegar essa doutrina e vão levar adiante para os seus colegas. E jovens que vão ser edificados e vão ser realmente sal da terra e luz do mundo. E é só isso que eu falo bastante. É porque esse assunto realmente ele é bem complicadinho, não é tão simples não. É isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. E é isso. Adeus, a paz do Senhor. Tchau.